Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida. Estou gravando a minha análise da abertura do mercado da B3. Estou estudando para obter um certificado de agente autônomo de investimento. Estou gravando as minhas análises para posteriores estudos. Quero fazer uma prova numa empresa de mesa proprietária. Quero trabalhar numa empresa listada na Bolsa B3. E quero tirar meu certificado de análise gráfica. Chamo a atenção de vocês que para negociar mini índice, mini dólar no mercado brasileiro, utilize uma corretora credenciada na CVM. Procure um agente autônomo de investimento. Utilize somente as minhas informações para seus estudos. Não utilize elas como chamada para negociação, call ou justificativa para suas negociações. Hoje vou tratar ainda do tema do dólar. Aqui eu vou tirar o histórico das negociações. Na análise de ontem, nós fomos emblemáticos no sentido de que havia uma mudança de sentido na expectativa do mercado brasileiro frente ao dólar. O mercado brasileiro está mostrando aqui uma desenvoltura muito forte em oscilar cada vez mais em sentidos diferentes, porém com valores maiores também. Ou seja, a oscilação dentro do dia, ela mostra claramente aqui uma reverse bar e uma recuperação do preço no sentido inverso ao do que a tendência de alta indicava. Porém, a tendência de alta é uma situação em que você pega os topos, né, para analisar e você passa a ter uma nítida impressão de que esses topos serão rompidos. Então, nesse caso aqui, nesse dia emblemático da semana passada, aconteceu uma situação um pouco diferente, ou seja, parte do movimento foi expressado por desenvoltura dentro do, aqui nós estamos numa hora, né, dentro do mercado futuro, ou seja, uma expectativa extremamente grande, ou seja, uma variação muito forte, e em seguida, quando abriu as ações no mercado à vista, veio abaixo a movimentação. Isso nos colocou em posição de, no dia seguinte, acontecer o mesmo movimento, porém ele startar a queda vertiginosa da moeda americana frente ao real. Bem, aqui há uma queda vertiginosa, nós mostramos já uma videoaula nesse sentido, já publiquei, já vou deixar na pasta para quem quiser ter acesso. E aqui uma retração dentro da sandbox e agora ele indo buscar o que nós chamamos que é uma expectativa, que é o azul profundo. Bem, ele buscou o azul profundo e aqui nós temos o nosso nível de estratosférica. Ou seja, para ele atingir esse ponto, olhando num tempo gráfico maior, que aqui no nosso caso de análise passa a ser o diário, nós vamos verificar a maneira com que esse contrato se comportou. Nós havíamos falado que essa região de briga seria uma expectativa para o final do mês, porque essa oscilação ela foi todinha desenhada das movimentações que houveram no final do mês de abril e refletiram na expectativa do contrato de maio. Então está aqui o contrato de maio, onde ele começa a ser negociado como o único contrato de liquidez mais curta. Ele volta, faz um novo impulso. Nós explicamos muito bem essa onda ABC nesse topo e aqui deixamos bem nítido, né, essa sinal de alerta amarelo e aqui foi ligado o wingsuit, né, pulou-se do penhasco. Então já temos aqui 5 movimentos bem definidos que nós vamos deixar assim e vamos dar ênfase a esse movimento aqui que nós mencionamos ali na análise do 1 hora. Então, voltando para 1 hora, nós vamos verificar que esse movimento ainda é o alvo primordial, ou seja, o alvo principal. Então, nós vamos já colocar o objeto aqui, que nós medimos, e essa retração aqui, onde tem uma pequena saliência, né, dá para verificar que houve uma resistência muito forte para uma desvalorização do real, e aqui houve uma fortíssima busca pela desvalorização do dólar, ou seja, a moeda brasileira teve
realmente uma grande valorização nesse ponto onde abriu com esse gap. Bem, esse gap agora ele passa a ser um ponto traiçoeiro. Então nós vamos verificar nessa medição que nós vamos modificar para o azul, né, para que fique bem visível, que é o que nós utilizamos nos estudos. Então nós vamos verificar que essa medição aqui, ó, ela pode tornar essa movimentação factível num gap de abertura, tá? Então, qual seria essa movimentação? Exatamente aquele ponto que eu estou mencionando aqui, que por acaso essa seta está indicando, porque essa seta aqui foi feita na análise do dia anterior. Então, veja bem, essa aqui é uma seta aleatória, tá? Essa daqui, ela ainda tem uma linha de tendência de baixa aqui, ó, bem definida, tá? Essa aqui não tem, essa aqui foi uma seta que é paralela àquela ali, foi colocada no estudo de ontem. Eu vou movimentar ela aqui, ó, para vocês verificarem, ó. Ela é muito semelhante, ela foi só para dizer que essa poderia ser uma onda. Isso aqui é uma extrema coincidência, tá? O gap, a sandbox e o gap foi mencionado, tá? Então eu vou estar no estudo de ontem, basta verificar. Bem, então nesse caso aqui, ó, essa volatilidade muito forte depois da abertura do mercado futuro brasileiro da B3. Abertura, aqui nós estamos numa hora, abertura das ações brasileiras e a abertura da Bolsa de Nova York, que são as 3 aberturas em sequência, veio abaixo e começa a fazer um movimento hiperbólico. Então, fiquem atentos para esse gap e, no caso desse gap vir a repetir esses movimentos, o alvo é o azul do céu profundo. Bem, essa é a minha análise do dólar. Vou verificar agora os outros ativos para poder publicar em seguida meus estudos. Bem, aqui segue a movimentação que nós havíamos colocado como empecilho, né, num determinado momento. Ela fez o primeiro arco e aqui ela deixa bem claro o objeto que nós estamos utilizando na equidistância desses pontos vir até o 777. O 777 foi atingido, tá? Por que o 777 foi atingido? Porque esse movimento aqui, ele deu esse sinal. Então, nós vimos falando já sobre isso. Apesar dos gap fazerem o movimento ao contrário. Aqui não houve gap, houve uma continuidade de 13 para 16, final de semana, todo mundo mais cauteloso. E aqui já teve um gap. Então, hoje, poderá haver outro gap? Sim. Os gaps ainda continuam corrigindo aquela tendência extremamente perdedora do mercado de ações brasileiro e que ontem já foi motivo de algum bom senso, né? Houve uma recuperação do mercado americano. Então, nosso mercado talvez hoje possa abrir com gap talvez até maior do que a oscilação de ontem. Então, vamos medir o gap com base nessa mesma medição que nós temos aqui. Aqui temos o primeiro toque e aqui o segundo toque. Então, nós vamos usar esses dois toques, tá? Então, a região onde o preço permanece o mesmo, nós colocamos aqui, ela aparece aqui. Então, aqui nós temos um ponto onde nós podemos desenhar o fiel. E se o gap não atender essa expectativa, nós podemos ter essa expectativa atingida assim que abrir o mercado de ações, tá? O gap do futuro, né? Nós estamos falando aqui do índice futuro, não estamos falando do índice Bovespa. Então, fiquem atentos a essas situações. Bem, essa é a minha análise. Vamos ver o mercado americano, as ações americanas. As ações americanas negociadas em real. Então, o que ela está fazendo? Fazendo aquele movimento que nós já havíamos mencionado. Assim que o real toma valor, as ações americanas negociadas do Brasil em real, mesmo com a recuperação da Bolsa Americana, elas perdem valor em real. Então está aqui, ó, ela está virada para baixo. Essa régua de medição, ela vai ficar aí. Eu vou colocar uma régua mostrando que ela já está vindo em outro sentido. E aqui eu vou colocar, vou mudar a cor para aquela cor Fire Bricks aqui, né? Não, aqui é automático, nós usamos, então está aqui automático. E vou colocar ela em tracejado, porque ela pode ser rompida novamente, né?
e ela vai ficar só até esse ponto para indicar a nossa análise. Tá? Então, a nossa análise mostra que a zona de briga está montada. Tá? Aqui podem ver que houve umas diferenças de volume, como houveram aqui, certo? Então, momentos muito significantes de mudança de trajetória são sentidos pelo volume. Então, tá aqui, ó. Tem um ponto ali que nós colocamos, que é o ponto 100. Ele já está vindo até o nível 3, seria um nível de satisfação que nós vamos colocar aqui, o objeto que nós chamamos de topo do céu, né? Então tá aqui o 333, vou levar ele até nesse ponto que está aqui, porém vou mudá-lo para a cor, ele está muito amplo, né? A cor não é essa, é a cor Deep Blue aqui. Então a Deep Blue ela vai ela não pode contemplar tantos níveis assim, porque senão seria muito chute, né? Então ali, ó, esse nível e o nível de briga da retração, da segunda retração, tá? Então esse nível de satisfação e o nível da segunda retração. Bem, isso aqui vai continuar ali, assim que o mercado mover, nós vamos passar a ver na nossa tela de estação de negociação. Obrigado a atenção de vocês. Chama atenção que para operar mini dólar, mini índice na Bolsa Brasileira, procura um agente autônomo de investimento, procura uma corretora credenciada. Leia os disclaimers das suas plataformas, leia os disclaimers das suas corretoras. Essas publicações são estudos do meu interesse pessoal. Não utilize para negociações e nenhum tipo de atividade que vocês forem desenvolver em plataformas oficiais da B3. Obrigado.